Pessoal, a gente vai seguir com o noticiário agora para trazer para vocês informações internacionais, porque o ex-presidente americano Donald Trump se apresentou hoje à justiça em Nova York e ele responde a acusações relacionadas ao pagamento de suborno para a atriz pornô Stormy Daniels, que não fala sobre uma suposta relação que eles tiveram em 2006, isso que chegou ao Tribunal Criminal de Manhattan, né? A gente vai ver o exato momento da chegada do ex-presidente americano Donald Trump. A gente vai mostrar para vocês agora a chegada dele ao tribunal. No momento em que ele chegou ao tribunal, a gente mostrou inclusive isso. O Matheus está com essa imagem já aí pronta, Matheus? A gente pode soltar para o pessoal de casa acompanhar, então? Vamos lá, tá aí, olha só. Pode rodar a imagem, Matheus, enquanto eu vou narrando aí a chegada de Donald Trump. Tá aí, isso aí já é dentro do tribunal, mas tem uma imagem também na chegada, no momento em que o carro de Donald Trump chega e se aproxima ao tribunal e ele desce de costas ali. Tá aí essa imagem, inclusive, dele já dentro do tribunal em Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York, né? O republicano é o primeiro ex-mandatário a ser indiciado criminalmente na história do país e, segundo a defesa de Donald Trump, ele se declarará inocente, né? Sua apresentação ao tribunal foi negociada entre a promotoria e também os advogados. Quem está chegando aqui no nosso time agora para fazer uma análise sobre esse assunto, sobre essa apresentação de Donald Trump, é o Duda Teixeira. Duda, direto de São Paulo, vai trazer para a gente uma análise, Duda, sobre esse dia de hoje, bastante movimentado, e dessa apresentação de Donald Trump ao Tribunal Americano. Boa noite, Duda, bem-vindo. Boa noite, Kenzo, boa noite, Graeb, boa noite, Wilson. Bom dia, super movimentado. O Trump agora é realmente um réu oficialmente. Hoje era o dia para fazer aquela fotinha do réu contra a parede, né, que os americanos chamam de mugshots, mas não fizeram porque, enfim, é óbvio, o Trump já é um rosto muito conhecido da população, então não precisa fichar ele, assim, literalmente, fazer uma fichinha. Agora, é uma questão um pouco complicada, porque, bom, hoje também eles revelaram aí as 34 acusações contra o Trump. Mas se você pegar essas 34, pôr no moedor ali, basicamente é uma só, que é a falsificação de registros corporativos. Só lembrando, né, o advogado do Trump pagou para essa atriz pornô para ela ficar quieta, que é o tal do hush money, o Trump depois reembolsou esse advogado. Só que ele pôs nos registros da empresa dele como uma despesa de advogado, quando isso era para ser colocado como uma despesa de campanha. Então é isso, é uma tecnicalidade. O que muitos americanos estão olhando isso e vendo como uma coisa pequena diante de todo esse escarcéu que está sendo feito. A consequência que isso pode ter, basicamente, o Trump, nesse primeiro momento, ele se fortalece porque ele se coloca como uma vítima do sistema. Vamos lembrar, o Trump é um candidato que desde o começo, desde que apareceu, ele é um outsider, ele era um empresário que sempre criticou o sistema de Washington, então isso meio que encaixa perfeitamente na retórica que ele sempre teve, né, de que tem um sistema que controla a política americana e que isso é contra a população, então isso meio que fortalece ele, ajuda ele nas primárias, as primárias vão começar aí meio que na virada do ano, então assim, é difícil para que outros candidatos republicanos acabem enfrentando o Trump numa situação como essa, né? Até porque a maior parte, vai se solidarizar com o Trump nesse momento, e o risco dele ser preso, ainda que existe, é muito baixo. E mesmo que ele seja preso, o Trump pode se candidatar, né? A gente teve uma apuração do Caio Matos, aqui, nosso repórter aqui na Cruzoé, e o Caio traz ali uma informação, uma nota que está na revista, que mesmo presidentes condenados dentro da prisão conseguiram, candidatos, né, conseguiram
participar das eleições. Teve até um caso de 1920, era um fundador do Partido Socialista, estava preso porque foi contra o alistamento militar na Primeira Guerra Mundial, e o cara ganhou 900 mil votos, né? Não venceu a eleição, mas pôde concorrer normalmente. Então é isso, é muito barulho para pouca coisa, fortalece o Trump no começo e nenhuma chance de tirar ele da eleição do ano que vem. Ô, Duda, como você avalia, como Donald Trump pode capitanear isso e trazer isso para um capital político dele para as próximas eleições também? Qual a avaliação que você faz desse cenário, de tudo isso que está sendo feito e mostrado em toda a mídia, né? Tanto nos Estados Unidos como no mundo, essa imagem tem repercutido bastante em todo o mundo, e como Donald Trump pode utilizar isso como um capital político para ele nas próximas eleições americanas, na sua avaliação? Kenzo, ele já está usando isso, né? Ele já está se colocando como uma vítima do sistema, que é o que ele sempre fez. É claro que ele não vai ganhar nenhum voto de democrata com isso, mas ele se fortalece principalmente entre os republicanos. Vamos lembrar que as eleições americanas, assim como a brasileira, têm sido muito definidas numa questão de identidade. Então, você vota no Trump porque você é contra, você jamais votaria no Biden, né? Mesma coisa aqui no Brasil, as pessoas votaram no Bolsonaro para o Lula não ganhar, ou votaram no Lula para o Bolsonaro não ganhar, e pouco importa o que essas pessoas fizeram, né? Ou as propostas de campanha, é uma questão mais de identidade mesmo. O Trump já, na eleição de 2016, ele já tinha falado várias baixarias em relação às mulheres, né? Essa questão da atriz pornô, você vê, ninguém está nem ligando a mínima para isso, então ele não vai perder votos entre os republicanos. Nas pesquisas que eu vi para a eleição do ano que vem, que colocam aí como candidatos Joe Biden e Donald Trump, uma do Washington Post dá o Trump na frente, com 3 pontos percentuais, e a outra da Quinnipiac coloca o Biden à frente com 2 pontos percentuais. Então, assim, tá totalmente empatado. Provavelmente isso vai ser mantido, esse empate, mas é claro que assim, uma possível rival à altura do Trump no Partido Republicano, muito difícil de acontecer.